graça. Eterno Rei, eterno Deus, somos gratos, nós te amamos mais uma vez por esta manhã que tu nos concedes. Somos gratos pelo teu Rua Capodas, que aqui está acalentando os nossos corações, o nosso Rua, o nosso espírito. Usa o pregador nesta manhã, ministramos sobre ele, eterno, que possamos ouvir a tua voz através daquele que está nesta manhã com essa responsabilidade. Abençoa a sua vida, em nome do Senhor Yeshua. Amém. Shabbat Shalom. Eu creio que a mensagem não vai ser demorada, vai ser objetiva. E deixa eu só ver aqui o caderno. Vamos falar uma coisa muito legal. As coisas de Deus, elas são muito boas quando a gente quer aprender, claro, né? Nós vamos falar sobre Maaseh. Quem já ouviu falar sobre Maaseh? Quem já ouviu? Maaseh significa 1 de 10. Literalmente. 1 de 10 eu vou explicar para vocês, que foi traduzido como dízimo. E aí, ele deve ser praticado, né? Em muitas instituições religiosas, ele é praticado. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, ele é praticado. A Paraxá em si, Paraxá é a porção da Torá, né? Ela não vai falar em si sobre a Maaseh. Ela vai falar sobre as funções da família levítica, ou seja, uma tribo em Israel, tribo de Levi, tinham 3 famílias. E as pessoas não faziam o que elas queriam. E assim deveria ser em cada ministério da igreja. Não fazemos o que queremos, fazemos o que Deus designa para nós e as nossas famílias fazerem. Porque, irmão, o ministério não é só seu, o ministério é a sua casa. Você e a sua casa vão cumprir a tarefa que Deus escolheu para você fazer. E assim, Deus é muito claro na Torá o que cada família deveria fazer dentro dos sacerdotes. Também vai falar sobre manter fora do acampamento pessoas impuras. Ele vai falar de impuro ritual, aquele que tocava em morto. E aí também tem princípios. Vai falar sobre crimes que devem ser confessados e restituídos. A gente já aprendeu aqui, irmãos, que se a gente sabe de algo, tem prova de que um crime tem acontecido, né? A gente precisa falar. Se você cometeu, você precisa confessar e, dependendo da situação, restituir também aquela pessoa que foi lesada, dependendo do caso. Depende do caso, né? Fala da pessoa suspeita de adultério, que se continuar essa situação, não vai ter mais adúltero no povo de Deus. Porque se estivesse suspeita, não era nem se houvesse a comprovação, né? Aquela pessoa seria amaldiçoada, ela levaria até a morte. Irmãos, nosso Deus é poderoso, né? Quem gosta de brincar com fogo quer se queimar. Então, se a gente quer andar nos caminhos do Senhor, continuar pecando, a gente está brincando no fogo. E uma hora não vai dar certo. Vai falar sobre o voto de Nazirita, feito por homens e mulheres também, tá, irmãos? E fala da bênção sacerdotal, que o nosso hoje começou a falar aqui no Salmo 67, quem prestou atenção, né? Pô, quem quer a bênção de Deus aqui? Eu creio que todos nós, né? Eu creio que todos nós, você quer, eu quero a bênção de Deus. Mas, gente, olha só, o que faz a gente não ser abençoado somos nós mesmos. Não é Deus que não quer me abençoar. É eu que não quero. Sou eu. Sou eu que não quero que Deus me abençoe. Porque se eu quiser ser abençoado, eu preciso seguir a instrução. Nós cantamos molda porque a gente tem um obstáculo assim muito grande na nossa vida.
nossas crenças. Às vezes a gente tem crenças tão fortes dentro do nosso coração que são muito difíceis de se quebrar. Às vezes você já tem uma ideia fixa, uma concepção fixa do que você precisa fazer para que você venha prosperar, para que você venha ter uma boa vida. A gente tem em mente mais ou menos uma visão do passo a passo do que devemos fazer. A gente tem isso no nosso coração. Ou a gente tem exemplo. Às vezes você segue a inspiração de um coach, né, de um mentor, de um famoso, de alguém que você admira muito, e você vai seguir um passo a passo de como aquela pessoa chegou lá. Para que Deus te abençoe, você precisa seguir um passo a passo que está aqui. E essa paraxá também vai falar da oferta, da oferenda que os líderes das tribos ofereciam. Vai passar. Irmãos, tudo no reino de Deus é muito organizado. Não é assim, as coisas de qualquer jeito. E tudo tem seu tempo e tudo tem as pessoas determinadas por ele. Nós vamos falar sobre Maaser, estudando essa porção. Há também o princípio de falar sobre o dízimo. Maaser em hebraico significa dízimo. Ou seja, ele vem da palavra Eser, que significa 10. Tá? Por isso que é 10% do que a gente recebe. A mitzvah, mandamento de Maaser, como prescreve a Torá, não é possível de guardar. Porque fala muito da agricultura, né? Eu tenho agricultura, você tem agricultura? Se tiver, você compra a Maaser ao pé da letra. Por isso, essa mitzvah de Maaser foi importada da agricultura para a parte monetária, no sentido de pegarmos o princípio eterno de gratidão a Deus e não se apegar aos bens materiais adquiridos. Quando o Senhor fala, né, que a gente, da Torá, quando você faz a sua agricultura, tanto que as festas bíblicas são festas de agricultura, fala que a gente não deve, quando vem o período da colheita, tudo tem seu tempo, né? Todo o nosso trabalho, mas a gente não vai ver o resultado amanhã. A gente vai ver o resultado daqui a um tempo determinado. E dependendo também da nossa perseverança, né? O meu pai citou também, foi ontem, pai, você falou aqueles salmos, né, que fala que ele sai semeando, chorando. Você está perseverando, semeando, voltará alegre com seus frutos. Né? Se a gente não investe tempo e trabalho em alguma coisa, como é que você quer colher? Vai colher o quê? Não vai colher nada. Se você não investe tempo, dedicação, por que fala chorando? Porque é cansativo. É cansativo a gente investir. Você trabalha, eu quero trabalhar tantas horas por dia. Não, trabalha, se esforça, estuda, tenta se especializar dentro daquilo que Deus deu para você como ofício. O que eu posso melhorar dentro dessa profissão? O que eu posso melhorar dentro desse ministério, desse chamado que Deus deu para mim? Se especialize, investe. É cansativo? É cansativo. Você abre mão muitas das vezes de prazeres, né? De estar em comemorações, de gastar dinheiro para investir. Só que lá na frente você vai voltar alegre com o seu fruto. Volta lá. Então existe um princípio da gratidão. Por que você conseguiu trabalhar? Gente, vamos raciocinar. A gente está no Brasil, no Rio de Janeiro, né? No contexto que a gente está. Se a gente consegue trabalhar no local, foi porque Deus permitiu. Porque se Deus não quisesse, Ele poderia botar o líder que mandasse fechar as portas, né? Como aconteceu na Covid, que fomos obrigados a fechar as portas.
teve muita perda, dependendo de como investir o seu dinheiro, não é verdade? E acontece crise, acontece pandemia, acontece desemprego, pode acontecer uma guerra, a gente não sabe. Se você conseguiu, em aspas, no final do ciclo do mês, colher alguma coisa, colher um salário, um rendimento, ou no ciclo de uma semana, ou até mesmo no ciclo de um dia, foi porque Deus permitiu. Então, dentro daquele ciclo ali, você só conseguiu fazer aquilo ali porque Deus te deu força, porque Deus te deu graça, porque, na verdade, o mundo chama isso de sorte, né? Você chegou, vamos supor que a gente trabalhasse no shopping, né? Vem um cliente que quer gastar muito. Como é que você sabe se aquele cliente vai gastar muito? É sorte. Está na hora do seu atendimento daquele cliente para você. É sorte. Entendeu? Então a gente sabe que se ele veio até você é porque foi Deus que permitiu. Não foi porque você convenceu, porque você persuadiu, você tem uma estratégia excelente de venda, vai depender muito. Você pode usar toda a sua estratégia de venda para uma pessoa que não vai querer comprar nada. Você não sabe quem é que vai ajudar. Qual vai ser o peixe que vai cair na tua rede, não é verdade? E aí, quando o Senhor ele nos abençoa com essas situações assim, às vezes o clima é favorável, dependendo do seu tipo de trabalho, você precisa de um clima favorável, você precisa, não sei, às vezes você trabalha no mar, aí o mar está agitado e aquele dia o mar está excelente naquela pesca, vai ter fatores que estão além das nossas condições. E quando Deus nos abençoa, Ele nos ensina que devemos ser gratos e não nos apegar. Se você conseguiu fazer isso, foi porque Deus permitiu você alcançar. Isso precisa estar dentro do nosso coração. Então, a prática de nascer era praticada antes mesmo da Torá escrita ser dada. Vamos abrir a Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 14. Isso daqui não é de uma religião específica, isso foi Deus quem deu esse princípio. Versículo 18 a 20, eu vou ler para você. Vou ler aqui na minha Bíblia mesmo. Falando de Melquisedeque. Melquisedeque é Malqui, rei, Sedeque. E justiça, rei e justo. Esse é o nome de Melquisedeque, tá? Ele era o rei justo. A Torá não vai falar a origem dele, vai falar lá no livro de Hebreus, mas nós não vamos falar dele, tá? Rei de Shalem, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Dízimos se dão para Kohanim, sacerdote. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, o bendito seja o Deus Altíssimo, Elion, que entregou os seus inimigos nas suas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Eu botei ali no hebraico. Vai ter-lo maser Nicole, e deu a ele 1/10 de tudo. Por que ele deu 1/10 de tudo? Porque Deus deu vitória sobre os inimigos. Quando a gente tem inimigos, quando a gente está numa guerra, numa competição, né, geralmente isso acontece no comércio, no trabalho, né, todo mundo faz a mesma coisa. Mas por que você vai ser abençoado? Qual o seu diferencial? Maser-lo. Seu diferencial é você dar 1/10 de tudo, para que Deus dê vitória. Lá no livro de Gênesis 28, Gênesis 28, versículo 22, vai falar do pai de Jacó. Irmãos, Abraão, humanamente falando, era um homem de muitas posses? Sim ou não? Sim.
dinheiro não pode trazer é vida. E isso ele não tinha como trazer, né? Ele só teve uma geração da descendência porque Deus, né, gerou vida no ventre de Sara, né? Que também é sinônimo de riqueza também. Você ter filho é chamado de quê? De herança. Gente, filho não é sinônimo de problema. Filho é sinônimo de herança, tá? Filho é riqueza também. Claro, por isso que nós amamos a Deus não só com o coração, mas com a alma e com as posses, para que a bênção de Deus venha sobre nós. Então, o pai Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, lá no capítulo 28, versículo 22, eu vou ler do 18, que fica melhor para a gente entender. Então, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Gente, nessa época não existia tabernáculo, nem Torá, nem nada disso. Mas não quer dizer que não existia sacrifício, oferta, dízimo. Vocês estão entendendo que esses princípios são anteriores à própria Torá, antes mesmo do judaísmo ou cristianismo existir? Então, e chamou o nome daquele lugar Betel, que em hebraico é Beit El, casa de Deus. Porém, o nome daquela cidade antes era Luz. Jacó fez um voto dizendo: Senhor, Deus, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Vekol asher titen-li aasrenu lá. Eu vou lhe dar 1/10 para ti de tudo. Não é só da porção agrícola. Ele deu 1/10 do gado, 1/10 da vestimenta, de tudo aquilo que veio à mão dele, que Deus lhe permitiu a vitória. Irmãos, quem lembra um pouco da história de Jacó? Vocês lembram como é que Jacó enriqueceu? Quem lembra mais ou menos? Foi com? Trabalhando para o sogro. Lembra da vara? Que vinha lá as ovelhas, olhava para aquela vara, aí as ovelhas né? Se a ovelha acaba, que era dele, começaram a frutificar mais do que as ovelhas, não lembro agora, do que do sogro. Por quê, irmão? Vocês acham que é à toa? Que compromisso tinha lavando com Deus? Mas ele tinha. E Deus abençoou. Tanto que a Torá falar que Deus mostrou para ele um sonho. Gente, Deus mostra para a gente até tipo de trabalho que vai dar certo para a gente. O que acontece? É a resistência do nosso coração. Por quê? Então, se você quer a bênção de Deus, amado, você precisa ouvir a voz de Deus. Vocês estão entendendo? Há uma rebelião de que não, eu não quero fazer isso daí. Entendeu? A gente tem um chamado pastoral. Não era bem o que a gente queria. A gente queria outras coisas, né? Que a gente acha que daria muito certo se a gente fizesse. Mas o Senhor nos chamou para sermos pastores, para sermos líderes, né? Cuidar do povo do Senhor. E nós vamos prosperar nesse chamado. Agora, o teu chamado pode ser para ser um militar. Às vezes o teu chamado não é para ser militar e você quer ser militar. Às vezes o teu chamado é para ter uma empresa, você vai lá ter. Às vezes o teu chamado não é para ter. E a rebelião entra dentro do esforço e empenho daquilo que eu quero. E às vezes Deus te dá um sonho, Deus te mostra uma habilidade específica. Olha, você vai ter a habilidade com pintura, você vai ter a habilidade dentro do designer. Irmãos, o espírito de sabedoria, ele entra em tudo. Ele entra no desenho, no planejamento, na administração, em tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A prosperidade está ligada também ao que Deus. A gente está falando da prosperidade do eterno.
ela vem e vai. A palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dor. Entende? Então, às vezes o Senhor está te chamando para trabalhar com faxina, às vezes o Senhor está te chamando para trabalhar com, não sei, com lâmpadas, algo específico. E você fica rebelde, tipo, eu não quero trabalhar com isso, então, aí quer a bênção de Deus. Claro, se você dizimar, você vai ser abençoado, mas não tanto quanto Deus queria que você fosse. Para aquilo que Ele chamou. A gente sabe que Yeshua tinha profissão. Qual é a profissão de Yeshua, irmãos? Carpinteiro. Por quê? Porque Deus designou que ele fosse isso. Ele não chamou Yeshua para ser sacerdote. Aí vai Yeshua, o Filho de Deus, ele é o maior exemplo. Ele em nenhum momento se colocou na posição do sumo sacerdote. E ele é na eternidade. Mas aqui na terra ele não era. Ele não podia chegar no tempo, eu sou filho de Deus, sai todo mundo aí. Porque agora eu cheguei. Ele é o Filho de Deus. Ele não fez isso. Entende? Então quando a gente faz o nosso trabalho, tanto homens quanto mulheres, irmãos, pensa com o pensamento de Yeshua. Ouça a voz do Espírito. Por quê? Às vezes a gente está correndo atrás de coisas que vão trazer dores. E Deus não quer isso. Você não precisa se matar para alcançar o objetivo. Porque Deus dá enquanto a gente dorme. Ele vai que a gente tem que trabalhar no nosso rosto, mas tem uma medida com a nossa fé, junto com a nossa fé. Abra também a palavra de Deus no livro de Levítico 27. Versículo 30. Fala assim: também de todas as dízimas do campo, da semente do campo, da semente do fruto da árvore são do Senhor. Santas são ao Senhor. Irmãos, isso aqui, a gente não tem semente, não vai ter o fruto, mas tem o princípio. Você dá da semente, ou seja, a semente é que vai produzir o fruto. Então, como que você vai fazer aquele trabalho? Vou dar um exemplo. Eu trabalho com costura, eu vou trabalhar com tecido. Então, você dá o dízimo de tecido. Você abençoa com tecido para abençoar aquele lá, para abençoar pessoas que estão necessitadas também. Você separa 1/10 de produção e daquilo que é o resultado, o fruto da árvore. Vocês estão entendendo que 1/10 é muito além do que você chegar lá, seu salário final, e dar um dinheiro? Não é isso. É além. E a gente vai entender por que é além, tá? Elas são do Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescenta um quinto. Irmãos, e tem esse outro princípio também, que a gente quase não vê. O que acontece? Você não deu aquele 1/10 daquela produção, daquele tempo de trabalho. A Torá manda você dar 20%. Mas ninguém gosta de ouvir isso. Não é 10% mais, agora é 20%. Por quê? Porque faltou lá. Se desamparou. A gente vai entrar nesse assunto. Porque, irmãos, olha só. Isso aqui é uma mitzvah. Isso aqui é um princípio do Senhor. Então, não quer dizer que existe um valor fixo. Como, você trabalha na casa de uma família. Aquela família teve um problema. Em vez de dar R$1.000, seu salário deu R$500 seu salário. Quando é que você vai dar de 1/10? 50. Não é não dar. 50. Você precisa ser fiel no pouco e no muito. Nós não somos fiel a Deus quando a nossa vida está estável. Nós somos fiéis a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo nós precisamos ser fiel. É porque, irmãos, para que a bênção do Senhor te alcance. A nossa fidelidade independe da nossa circunstância. Por que vocês acham que na agricultura é sempre o mesmo tipo de plantação? Vocês acham que a pessoa está semeando lá, dependendo da circunstância clima-tempo, vai produzir
quantidade do mês passado ou não. E no trabalho também não é assim, irmãos. Você se empenhou a trabalhar, mas dependendo da circunstância, você vai receber menos ou mais. E aí você só vai ser fiel se você for o mesmo patamar? Não estamos cumprindo esse princípio. Entende? Deixa eu acabar de ler aqui. 23, 27. É o último capítulo. E aí vai dando ainda outras instruções que, se você tiver tempo, você lê. Aqui, ó, vecolo macer. Eu estou botando essa palavra macer para vocês verem que a Torá fala da macer. Macer é 1/10 de tudo. Racolo de tudo. Macer, claro, de tudo que você produz na terra. Inclusive, o primeiro filho também é macer. Ele se dedica ao Senhor, né? Aí eu não vou entrar nesse assunto. Segunda Crônicas 31, se quiser abrir, você pode abrir ou só ouvir. Crônicas 31. Tem gente que é contra macer, sim, mas aí a gente fica com a palavra de Deus, né? Quem quiser ouvir, chover, escute. Segunda Crônicas 31, eu vou ler aqui para vocês, do 2. E estabeleceu Ezequias turmas de sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, organização, e cada um segundo seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto, para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem as portas dos arraiais do Senhor. Os levitas, tanto na Mishkan, no deserto, quanto na Beit Hamikdash, lá em Jerusalém, eles ficavam em volta do templo. A gente sabe que as demais tribos não podiam entrar. Eles estavam no seu posto. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para o holocausto, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos Shabats, festa de lua nova, e das solenidades, como está escrito na Torá, na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei de Deus. Irmãos, para a gente haver uma dedicação ao ministério, tem que ter uma certa. Por quê? Como que uma pessoa vai conseguir se dedicar se ela não tem como se manter? Lá em Israel, o grupo mais religioso ele é mantido pelo Estado, para que eles orem, para que eles estudem, para que eles estejam ministrando. Há divergências se deveria ser assim ou não, não importa. Mas é esse princípio de você cuidar, de você manter aquilo que você não foi chamado, aquilo que você não tem condição de fazer, você investe com amar, tá certo? Com 1% do que você recebe. E depois que essa ordem se divulgou, presta atenção, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, de azeite, de mel, de toda a novidade do campo. Irmãos, e outra coisa, macer não é qualquer coisa, é primícia. Vocês guardem no coração Caim e Abel. Deus atenta para esse tipo de oferta. Por quê? Caim ele deu o fruto da terra, ele deu qualquer coisa. Abel não. Ele escolheu o melhor lugar. E agora, depois vocês olham lá aquele capítulo que fala de Abel. Ele escolheu o melhor lugar e oferecer aquela gordura para Hashem. Deus amava aquilo. Porque o que estava dentro do coração de Abel era separar o melhor para Deus. Então, se está esse princípio no seu coração, separar o melhor para Deus, irmão, você acha que Deus vai te abençoar? É inevitável. A palavra diz, alegra-te no Senhor e Ele está
satisfará o desejo do teu coração? Como? Obedecendo. É muito simples. Não tem outro caminho. E aí o povo deu também os dízimos de tudo, trouxeram com abundância. Não foi só o fruto da terra, né? Uma porção, só vou dar porção no mel. Foi tudo. Tudo que pertencia àquela pessoa. E os filhos de Israel e de Judá que habitavam na cidade de Judá também trouxeram o dízimo das vacas. Olha a abundância, gente, das ovelhas, o dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. Fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês acabaram. Ficaram meses trazendo dízimos, né? Vindo, pois, Ezequias aos príncipes e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou essa abastança. Quando nós colocamos no nosso coração, o princípio de obedecer, Deus, Ele nos abençoa. Mano, já cansei de vender as coisas na rua, dia de chuva, agora que eu ia vender, parava de chover. Cansei. Estava o sol lascando, eu ia para a rua, o sol parava. Eu orava, Senhor, me ajuda aí. Mas o coração eu não chegava na hora certa, os clientes certos, né, para as aulas, o Senhor mostra as pessoas certas, e ele vai prosperando no caminho. Isso independe da gente, do que vai acontecer. É Ele que abençoa, por quê? Pela kavaná do teu coração. Então, quando a gente tem essa kavaná, não falta nem para você e nem para casa de Hashem. Neemias 13:10. E também entendi que o quinhão dos levitas se lhe não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Eles não estavam recebendo o quinhão, a porção deles. Então, como é que vive? Foi embora. Então, muitas congregações e casas de beneficência, de abrigo, eles fecham as portas, por quê? Porque as pessoas não estão mantendo a sua palavra, a sua fidelidade para com Deus, porque não é com as pessoas. Quando a palavra fala de ser da casa, da justiça, fala para a gente abrir a nossa mão, a gente não deve fechar a nossa mão. Não importa que você, nesse mês, você não prosperou tanto quanto você planejou. Não deixe de ser fiel. E as portas têm se fechado pela nossa infidelidade. Agora eu pergunto, como que Deus vai nos abençoar? Se for um período de guerra, a gente vai abandonar os idosos, os centros de recuperação, as sinagogas, a gente vai abandonar? Não tem como se manter. Então, irmãos, a prosperidade, ela também vai lá no dia da crise. Porque Deus não deixa de faltar. O que acontece conosco? A nossa falta de fé. Porque os grandes investidores, se você for pesquisar, eles falam para você separar uma parte do que você recebe para caridade. Não é bem caridade que Deus está falando para a gente fazer. E isso envolve amor também. Aquela palavra, irmãos, que é específica da viúva pobre, ela não sai do meu coração. Porque aquela viúva pobre, quando o profeta chegou lá, ele pediu um pão para ela. E ela falou, ela não falou que não tinha, ela falou que tinha. Ela falou que tinha um pão na morte dela. Ela ia comer e morrer com o filho dela. Morrer de fome. Não tinha mais nada.
ele falou, faz para eu comer. Você daria o seu pão da morte para o profeta? Eu daria. Você sabe o final dessa história? Que ele falou, o que você tem em casa? Só um bocado de farinha, né, de azeite. Vai lá, pede para todo mundo. E Deus multiplicou? Então cadê a nossa fé, a nossa fidelidade? Só falar, a palavra de Deus é só para os ricos? Não é para os pobres? A palavra de Deus é só para os abastados? Não é para quem está em situação difícil? Irmão, despertai. A palavra de Deus não é por sobra. A palavra de Deus é porque a gente tem. Aquilo que Deus tem nos abençoado. Então, aconteceu isso. Mas Neemias não se conformou. Ele restabeleceu todo mundo no seu posto. Volta. Irmãos, a gente já vai na internet. Quantas igrejas fecharam as portas? Quantas casas de recuperação? Casas de recuperação. Pessoas com vício, pessoas com deficiência, órfãos. Por quê? Aí a gente acha que é o Estado que tem que cuidar dessas pessoas. Ok, mas é a nossa parte como povo de Deus. Porque essa é a nossa parte. Cuidar do órfão, da viúva, cuidar do sacerdote, do rainha, é a nossa parte, é a nossa responsabilidade. Aí as pessoas perguntam, mas onde eu encontro essas pessoas? Acabei de falar. Muito simples. Lá, Cada igreja, quando você vê uma pessoa em situação de rua, sabe o que ela vai procurar, irmãos? Ela vai procurar uma igreja. E se aquela igreja não tiver assistência, ela ainda é criticada, porque ela não teve como ajudar aquela pessoa. Como é que ajuda se não tem fundo? Se a gente for... É porque hoje não vai dar. Mas existem assuntos mais profundos sobre CDH. Porque, na verdade, uma sinagoga, ela deveria ter fundo até de empréstimo. Vocês sabiam disso? Empréstimo é isso mesmo que você ouviu. Você não tinha que pegar empréstimo no banco. Você tinha que pegar empréstimo na sinagoga. Porque na sinagoga ela vai ter juros. Vai pegar lá fora quem paga juros. Aí você não vai lá no agiota. Mas isso só acontece, irmãos, quando acontece essa prática e além dela. E a prática de ser a carne. E por que não está acontecendo isso? Porque nós estamos faltando na nossa parte. Entende? Isso é importante. Porque para você amparar o órfão, para a gente amparar uma casa, um centro de habitação, você precisa de recurso. E você não pode chegar naquele mês e falar, eu não tenho. Você precisa chegar com alguma coisa. A palavra diz, se alguém te pedir de comida, ele não fala para a gente orar para aquela pessoa, não. Fala para você assistir. Assistir é você suprir aquela falta. Então, se a pessoa chega na sinagoga e ela precisa ser assistida, a gente vai orar para a pessoa. Não existe isso. Entende? Aí a gente fica em falta. O povo de Deus fica em falta pela nossa infidelidade. E Deus está observando todas essas coisas. Volta antes que eu li tudo. Eu já disse, pode ir. Houve um desamparo lá atrás e ocorre um desamparo também nos dias de hoje. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 14, eu vou ler rapidamente para vocês. Eu botei. Se for entrar no assunto, irmãozinho, tem muita coisa para se falar, mas não vai dar tempo. No 22 fala assim: darás os dízimos de toda a novidade da tua sementeira, que cada ano se recolher do campo. Aí você tem um campo de uva, de banana, de laranja, de limão. Você só vai dar do limão? Tá bom, vai dar banana, da laranja. Você tem negócio do hambúrguer, do salgado, do docinho, macer, salgado, docinho. Você tem o negócio da faxina, do cabelo, da maquiagem, do governo, você é estatutário, não importa o que você faz, macer, racou. Essa palavra aqui, ó, acer, teacer, epicolo, teruá. É muito lindo falar da prosperidade judaica, mas tá isso aí, ó. Acer, teacer, de tudo você dará um décimo. Interessante que as pessoas
Você quer saber como você fica rico? Aí o que eles mostram? Mostra o judeu. Porque os princípios estão aí, da prosperidade, da riqueza. Não é como foi colocado, inculcado de uma forma romana, mas de uma forma judaica. Irmãos, esse princípio é tão importante que ele é ensinado na infância. Isso não é uma coisa questionável em Israel. A criança, ela tem a caixa de cidadão. Ou seja, se ela recebe R$10, ela vai depositar R$1 ali. Se ela recebe R$20, ela vai deixar R$2 ali. Se ela recebe R$1, ela vai deixar R$100 ali. E quando ele crescer e ele for próspero, se ele receber R$10.000, ele vai deixar R$1.000 ali. Se ele recebe R$1 milhão, ele vai dar R$100.000. Ele sem questionamento. Não é difícil. O que é difícil? A nossa infidelidade. Pode passar. Em Bem de Barro, 18:21 fala: dízimo como a troca pelo exercício no ministério. Eu falei para vocês também, está finalizando, sendo bem rápido, espero. 18. Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos de Israel por herança pelo ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Porque a gente já falou isso, se alguém exerce sacerdócio, ele deve receber 1%. A gente vê esses princípios no apóstolo Paulo: quem recebe espiritual deve dar o material. Devarim 26:12. O dízimo não é caridade, tá? É agir com justiça, é agir com gratidão por tudo que Hashem tem nos dado. E, na verdade, nós temos que devolver com alegria, porque se Deus deixou você alcançar R$50.000 naquele mês, foi pela graça dele. Se ele permite você alcançar R$50, aos nossos olhos é pouco, né, irmão? Mas, olha, de coração, por experiência, você com R$50 em fiel ao Senhor, você não compra nem um cachorro quente. Muito não, porque cachorro quente não é só para você. Agora, faz com fidelidade para ver se aquele cachorro quente não rende um pão, uma semana, o negócio flui. Por quê? Porque você está sendo fiel ao Senhor. Eu queria ler a passagem, qual passagem que eu li? Foi Devarim 26, para a gente chegar próximo do final. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua comunidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Irmãos, isso é tão importante, né? Você separar uma parte do seu dinheiro de coração. Até para você ir na rua, alguém me pedir, você tem uma parte do seu... Essa parte deve ser da cara separada para isso, para você que te pede. Não é você falar que você não tem. Eu falar não tem. Ainda mais hoje com o dinheiro digital, eu várias vezes fui para rua sem carteira, paguei tudo no telefone. Quando alguém pede alguma coisa para mim, eu falo, não tenho. Mas por quê? Porque o dinheiro não está preparado. Porque essas situações acontecem. E Deus nos prova. Entende? A pessoa precisa daquilo ali. A gente tem que ter separado essa situação. E um segredo, irmãos, para nós nessa manhã. A palavra macer, no dízimo, no décimo, tem a mesma raiz da palavra ashir, que significa rico. Então, pega aí em vermelho, Ain, Shin, Resh, macer. Do lado esquerdo, Ain, Shin, Yud, Resh. As mesmas letras, a mesma raiz. Através da prática de macer, recebemos prosperidade financeira. Ponto. Quer prosperidade financeira? Macer. Por fim, Malaquias 3:10, que todo mundo conhece e acha que é bobagem, não é. Não é bobagem. Deus é fiel à sua palavra. E os judeus falam isso, tá?
Eu sou a igreja evangélica, não. Malaquias 3, eu falo assim porque nós viemos da igreja evangélica. A gente já ouviu muito essa palavra, acho que é jargão, não é jargão não. É a palavra de Deus. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É uma promessa. Não desampare a casa do Senhor. Por nada. Está escrito: Ravi Uet Kol Halumaser Beit Hakotzah. Casa do tesouro. Macer traz mantimento para a casa de Deus. Mesmo que o vento sopra lá na nossa casa, se eu desamparo a casa do Senhor. Se eu não me engano, um dos profetas, que eu esqueci agora o nome, um dos profetas dito como menores, deixa eu lembrar aqui rapidamente, não é Amós não vai ver também não, o que é isso? Ele vai explicar, diz que é o profeta Ageu. É o profeta Ageu. É o profeta Ageu. Estuda o livro do profeta Ageu. É pequenininho. Ele vai falar exatamente isso. Que olha, quando a gente desampara a casa do Senhor, Deus desampara a nossa casa. Ele desampara. Você não é fiel a Ele. Ele não vai ser fiel a você? Não. Mas ele traz mantimento para a casa de Hashem, a abastança para você que obedece. Então não falta para você. Né? Pode não vir do jeito que a gente esperava. Mas o importante, irmãos, é que não falta. Entende? A gente não fica desamparado. Com isso, Deus deu a mitzvah do Maser, que significa dízimo. E, embora não consigamos estabelecer exatamente como prescreve a Torá, por causa da agricultura, mantemos um princípio de gratidão e não apego dos bens materiais. A gente entende que aquilo tudo não é nosso. Uma parte é nossa, mas uma parte é do Eterno. Antes da Torá escrita existir, a Maser era praticada, como foram os exemplos do pai Abraão e Jacó. A obediência de Maser resulta em perda? Não. O não desamparo da casa de Deus, a manutenção do nosso temor a Ele e, por fim, a prosperidade financeira. É o que todo mundo quer. Seja fiel ao Senhor, Deus te abençoará. Shabbat shalom. Que o Senhor te abençoe debaixo. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yagah. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom. E um adiantado Shabbat. Uma boa semana para todos.